acordo ortográfico, assinado agora em 2008, e as implicações disso na acentuação gráfica. Como você bem sabe, a acentuação gráfica hoje em dia nunca foi tão fácil. Ora, se você decorar 4 regras, mas 4 regras super simples, que você decora em apenas 3 minutos, tenho certeza absoluta que você já está hábil para acentuar ou não 99,9% das palavras da língua portuguesa. Dá para imaginar uma coisa dessa? 4 regrinhas, 3 minutos, qualquer palavra que vier você sabe se vai acento ou não vai acento. Vamos começar a mostrar para você? Então vamos lá. Comecemos com os monossílabos tônicos, palavras de uma sílaba só. Eles são acentuados desde que terminem por A, por E ou por O. As, es e os. O S nunca faz diferença. Então, com certeza, você vai colocar acento em lá, pá e gás, monossílabos tônicos terminados em A. Vai colocar acento em fé, pés e lês, do verbo ler, eu leio, tu lês, monossílabos tônicos terminados em E. E vai também colocar acento em só, pó e nós, monossílabos tônicos terminados em O. Olha como S não atrapalha. Também você sabe que você nunca deve colocar acento em nu, ti, sem e paz, porque são monossílabos tônicos, mas não terminam em A, E e O. E nos, me e mas são monossílabos átonos. Bacana? Bom, eu acho que aí você se dá bem, você não costuma errar acento nessas palavrinhas, não. E aqui, hein? Ué, o que é isso? Olha, isso você sabe o que é. Isso é uma ênclise. Nossa, ênclise, o que é ênclise? Ênclise é colocar o pronome oblíquo átono, o, a, os e as, depois de um verbo. Isso acontece quando você, por exemplo, substitui o objeto desse verbo por um pronome. Quer um exemplo? Vou dizer para você. O que é que eu faço com o livro? Você vai dar o livro a seu irmão ou vai dá-lo a seu irmão. Quando nós vamos ver aquele nosso amigo muito legal, olha, nós vamos ver nosso amigo a semana que vem ou vamos vê-lo. Olha que interessante. Quando você tiver frente a frente esse tipo de estrutura, lembre-se sempre que os pronomes lo, lá, los e las são oblíquos átonos. Átono, entendeu a palavra? São fracos, então eles nunca vão receber acento. Agora, a forma verbal que os acompanha, dependendo da regra, pode levar acento. Por exemplo, esse dá, põe acento nele, claro. Monossílabo tônico terminado em A. O V também, só cuidado, não é vé, é V. Então o acento aí é circunflexo, ele é fechado. A mesma coisa ocorre no pô, acento circunflexo, fechado. E o di? O di é monossílabo tônico terminado em i. Eu acentuo monossílabos tônicos terminados em i? Não, então o di fica como está, sem acento. Vamos complicar um pouquinho? E se eu fizer isso? Nossa, o que é isso? Isso é a mesóclise. Colocação do pronome oblíquo átono, ou a, os e as, meter-se nos voos, qualquer pronome oblíquo átono pode ser encaixado depois do verbo, no meio do verbo ou antes do verbo. Aí eu coloquei no meio. Eu fiz uma mesóclise. Quer um exemplo? O que é que eu faço com o livro? Tu darás o livro a teu irmão. Ou dá-lo-ás a teu irmão. O que é que você precisa ter em mente? Lo, lá, los e las nunca leva acento porque é monossílabo átono. Deu? Deu. Agora, quando ele entra no meio do verbo, ele cria 2 elementos sonoramente dependentes. O dá e o as. O v e o as. O di e o as. O que é que você faz? Aplica a regra separada em cada um deles. Professor, o senhor está querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer com isso aqui, que os 2 vão apresentar acentos. 2 acentos numa única palavra. 2 acentos numa única palavra. Porque o dá é monossílabo tônico terminado em A e o as também é monossílabo tônico terminado em A. Nossa, nunca vi isso. Está vendo pela primeira vez? Ótimo, nunca é tarde para aprender. Olha o veloaz. 2 acentos também. E o que é mais interessante, repare, os 2 são diferentes. Claro, o V é monossílabo tônico terminado em E, fechado, acento circunflexo. E o as monossílabo tônico terminado em A. Por mais estranho que possa parecer, você já sabe o que é que você vai fazer com o diloás. No diloás, isso, você vai colocar acento só no as. Porque o di é monossílabo tônico terminado em I e eles não levam acento. Está aí a sua primeira das 4 grandes regras gerais da acentuação. Monossílabos tônicos são acentuados quando terminam em A, E e O. O S atrapalha? Nunca. E a segunda regra? Quando a palavra tem 2, 3, 4 sílabas e a última é a forte, temos uma oxítona. Para decorar fácil, as oxítonas também são acentuadas quando terminam em A, E, O. Com S ou não, não faz diferença.
Exatamente a mesma regra do monossílabo. Então não tem como dizer que está difícil decorar. Qual é o a mais das oxítonas? Em e ens. Então, com certeza absoluta, quando você olhar para essas 8 palavras, você já percebeu que as 8 têm acento. Repare, marajá, babás, jacaré, francês, giló, compôs, porém, vinténs, todas acentuadas, porque todas são oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Valeu? Claro está que você não vai colocar acento em Bauru, não vai colocar acento em Saci, não vai colocar acento em algum, porque essas palavras são oxítonas, mas não terminam em A, E, O, em ou ens. Valeu? Vamos complicar um pouquinho a tua vida? Olha isso aqui. Ah, nossa, lá vem ele de novo com a mesóclise. Isso mesmo, mais mesóclise para você. Só que agora, note, eu usei verbos oxítonos e não mais monossílabos, como foi o exemplo anterior. Mas a coisa funciona do mesmo jeito. Quero ouvir? Lolá, los e las podem levar acento? Não, né? Monossílabos átonos são pronomes oblíquos átonos. Monossílabos átonos não levam acento. Agora, quando ele entra no meio de um verbo, criam 2 elementos sonoramente dependentes. Então, olha para o lado esquerdo. O que é que você está lendo? Não, você está lendo errado. Não está escrito ama. Está escrito amar, não é verdade? Amá-la-as. Ó, amá-la-as. Se é amar, esse amar é oxítona terminado em A, vai ganhar um acento. E o as, monossílabo tônico terminado em A, ganha um acento também. Em vendê-lo-as, você tem vender, oxítona terminado em E fechado, bota um acento circunflexo aí. E o as, monossílabo tônico terminado em as, leva acento. É difícil? Não é. Tanto é que você já matou o partiloás. No partiloás, acento só no as. Porque o partir é uma oxítona terminada em I. E oxítonas terminadas em I não levam acento. Ok? Terceira grande regra. Paroxítonas. Meu Deus do céu. Tem que decorar tudo isso? Pois é. Assim é que se aprendia antigamente. A gente tinha que decorar todas essas terminações. Mas se você tem boa memória, eu comecei essa aula dizendo que eu ia dar 4 regrinhas que você demoraria 3 minutos para decorá-las. Quer ver eu fazer essa regra ficar muito mais fácil? É isso aqui, ó. Olha como ela ficou mais fácil. Percebeu? Em vez de guardar aquele monte de terminações, guarde apenas isso. As paroxítonas são acentuadas quando terminam por ditongo, tá? Ou não terminam por A, E, O, em ou ens. Olha, as mesmas terminações das oxítonas que você já decorou na regra anterior. Você só vai acrescentar um a mais, o an. Então guarde bem. Se eu dou para você uma oxítona terminada em A, E, O, em ou ens, você bota acento, não é verdade? Agora, se eu te dou uma paroxítona não terminada em A, E, O, em ens e o an, aí é a hora que você bota acento. Ah, entendi. Então, a mesma regra das oxítonas serve para as paroxítonas, só que ao contrário. Não é verdade? Comece a observar, você vai entender o que eu estou explicando. Se você olhar para essas palavras, antigamente você precisava saber que caráter e mártir eram paroxítonas terminadas em R. Lápis e júri, paroxítonas terminadas em I, porque o S eu não conto. Fácil, agradável, paroxítonas terminadas em L. Anos e vírus, paroxítonas terminadas em U, porque o S não conta. E fênix e tórax, paroxítonas terminadas em X, por conta disso todas eram acentuadas. Não era assim que você guardava? Só que agora você não precisa guardar nada disso. Tem alguma palavrinha aí terminada em A, E, O, em, ens ou an? Não. Então põe acento em todas. Todas são acentuadas. Fácil, né? Olha esse grupo agora. Antigamente eu ensinava para os garotos que uma palavra quando era paroxítona, no caso de hífen, terminada em N, N de navio, levava acento. Agora, quando ela ia para o plural, era uma exceção. Ela perdia o acento. Só que agora essa exceção não existe mais. Quer ver? Por que hífen leva acento? Porque termina em EN. Não pode terminar em EM. Já hífens não leva porque termina em NS. Fácil? Olha como eu pus acento em abdômen, porque termina em EN. Já abdômenes que termina em NS não leva acento. E item e itens não tem acento, claro que não, porque item termina em EM, itens termina em ENS. Bacana? Mais palavrinhas para você. Antigamente você guardava que as paroxítonas terminadas em uns, ons, PS levavam acento. Para que guardar tudo isso? Não precisa guardar nada. Alguma termina em A, E e O. Alguma termina em ens ou an. Acento em todas. E dá uma olhadinha aqui. Olha como ficou mais gostoso, mais fácil, né? Conta para mim. Vou colocar acento em casa? Rede, sabe? Claro que não. Paroxítonas terminadas em A, E e O.
quando a paroxítona termina em A, E e O, ela leva acento? Não. E também não leva acento quando termina em AM, por isso adoram não leva acento. Ah, entendi. Quer dizer, terminou em A, E, O, em Enzoan, a paroxítona não leva acento. Não terminou? Todas levam. Aí eu podia virar para você e dizer, bom, então também não vou pôr acento em glória, não vou pôr acento em tênue, e não vou pôr acento em sábio, porque termina em A, E e O. Não, peraí, não vamos cometer esse erro bobo. Olha o A de casa. O A de casa está sozinho. O A de glória vem acompanhado de uma semivogal, está formando um ditongo. Olha o E de rede. O E de rede está sozinho. Isso é terminar em E. Tênue não termina em E, termina em E antecedido de uma semivogal, é um ditongo. Olha o O de sapo. O O está sozinho. Já em sábio não. Esse O está acompanhado de um I. Eu tenho aí um ditongo. Consequentemente, essas três palavras levam acento porque eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em ditongo. Gente, é praticamente isso. É só isso para guardar. Monossílabos tônicos, A, E, O. O S não atrapalha. Oxítonas, de novo, A, E, O, em ENS. Olha como fica fácil. Paroxítonas, ditongo. E as que não terminam em A, E, O, em ENS. Qual é o A mais da paroxítona? O A. Não dá para chegar e dizer que é difícil, né? E para dar uma encerradinha, fechar com chave de ouro essa primeira parte, olha a palavra órfão e a palavra imã. Não saia dizendo que elas não têm acento porque terminam em A. O A é o A de casa, e não o de órfão e de imã. Aí não é A, é AN. E é claro que a gente acentua as paroxítonas terminadas em A. E as proparoxítonas? Nossa, essas você sabe desde pequenininho, né? Todas são acentuadas, então sólidas, mágico e lágrima levam acento, sim senhor, sem dúvida nenhuma. Que mais? Dá uma olhadinha nessa palavra. Será que alguns minutos você estaria acentuando corretamente se eu desse essa palavra para você? Então agora vamos lá. Como é que eu sei que essa palavra tem acento ou não? Eu olho para o Lô primeiro. Esse Lô, vou acentuar? Claro que não, monossílabo átono terminado em um não leva acento. Olho para o vender, ó, vender, oxítona terminado em E, aberto ou fechado? Isso, então acento circunflexo. Agora eu olho para o íamos. Quantas sílabas eu tenho em íamos? Repare, íamos, repita, íamos. Sílaba forte I. Então essa palavra é ox, parox ou proparox? É uma proparoxítona. E se é uma proparoxítona, é acentuada. Olha que belezinha. Agora faça os seus exercícios, confira o gabarito e assista a acentuação número 2, que é uma aula que completa a acentuação número 1.